Obrigado. Bom dia. Nós temos aqui duas visitas do presidente Lula. Primeiro é a ida à Rússia, né? Ele parte hoje à noite, né? E é uma visita que para marcar os 80 anos do Dia da Vitória, o final da Segunda Guerra Mundial. O Brasil se engajou nesse esforço para vencer o nazifascismo e, ao mesmo tempo, haverá um encontro do presidente com o presidente Putin. O presidente Lula já esteve na Rússia em 2005, 2009 e 2010, e o presidente Putin esteve no Brasil em 2014 e 2019. Então é uma oportunidade também para uma conversa com o presidente Putin. O Brasil é um país que busca a paz, que tem um diálogo com a Rússia em vários assuntos, né? O Brasil tem uma relação também comercial importante com a Rússia. Nós importamos fertilizantes, exportamos produtos do agronegócio, importamos diesel também, queremos reequilibrar nossa balança comercial e haverá nessa comitiva participação do ministro das Minas e Energia e da ministra da Ciência e Tecnologia. Então, a previsão de assinatura de alguns atos na área de ciência e tecnologia, e é uma relação que também é estruturada. Nós temos mecanismos de diálogo com a Rússia, temos a Comissão Brasileiro-Rússia de Alto Nível de Cooperação, que é co-presidida pelo vice-presidente Alckmin, e há uma expectativa de fazer uma nova edição dessa comissão de alto nível no segundo semestre desse ano no Brasil. Eu acho que é isso que eu posso dizer sobre a ida à Rússia. Passo a visita à China, né, e depois, obviamente, perguntas. A visita à China, a embaixadora Gisela poderá dizer, ela ocorre no contexto dessa reunião da CELAC China, mas haverá também uma visita de Estado, 12 e 13 de maio, é a quarta visita de Estado do presidente Lula à China, a terceira visita de Estado entre os presidentes em pouco mais de 2 anos. Bom, a magnitude da relação com a China é conhecida. Bom, do ponto de vista comercial, a gente costuma dizer que as nossas exportações para a China são superiores às nossas vendas para os Estados Unidos e para a União Europeia, né? O Brasil é o 7º principal fornecedor da China, mas é uma relação que tem um alto nível de institucionalização, é uma parceria estratégica desde 1993, a primeira parceria estratégica da China com o país em desenvolvimento, parceria estratégica global, comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável em 2024. E temos um amplo diálogo com a China em todos os campos, né, em defesa do multilateralismo, na questão da mudança do clima, no BRICS, no G20. Então é um momento de... depois da visita do presidente Xi, acho que ficou bem claro a ideia de explorar novas vertentes de cooperação. Tem, como se sabe, uma força-tarefa que trabalha a questão das sinergias entre as estratégias de desenvolvimento no Brasil e as iniciativas como o Cinturão em Rota. Então, isso certamente estará na agenda dessa visita, assim como, digamos, a visão muito convergente dos dois países em matéria de defesa do multilateralismo, defesa da reforma da governança global
e apoio às soluções pacíficas. Tem a iniciativa do Grupo de Amigos da Paz, Brasil e China, e também os dois países conversam sobre outros conflitos, inclusive o Oriente Médio. Então, temos uma comitiva com muitos ministros, haverá assinatura de muitos atos, como sempre acontece com a China, e, enfim, acho que para palavras introdutórias, isso é o que eu tenho a dizer. Gente, bom dia a todos. Eu estou aqui para falar da quarta reunião do Fórum CELAC-China. Eu não preciso ressaltar a importância da CELAC para o Brasil, a importância que o presidente Lula atribui à integração regional. Tanto que o primeiro ato internacional do seu governo foi exatamente ir à cúpula de Buenos Aires em 2023 e retornar à CELAC, da qual havíamos saído em 2019. Não preciso dizer também que a CELAC ela emerge quase de uma iniciativa brasileira da fusão do Grupo do Rio com as cúpulas da América Latina e Caribe em 2011, e a partir daí o Brasil sempre deu muita importância, exceto nesse período em que estivemos ausentes. Mas depois de retornar, recordo, o presidente Lula participou das 3 cúpulas subsequentes, Buenos Aires, depois St. Vincent and the Grenadines, e agora, mais recentemente, em Honduras. E também da cúpula União Europeia, CELAC União Europeia. Isso para dizer, e aí já puxo para cá, que a vertente externa da CELAC, o diálogo com outros países e agrupamentos, é uma vertente das mais importantes da CELAC. Na verdade, ela confere assim, unicidade e dinamismo ao diálogo dos países com suas contrapartes em outras regiões. Existem diálogos bem estruturados com a União Europeia, com cúpulas bianuais nas 2 regiões, recordando que este ano deverá haver uma cúpula CELAC União Europeia na Colômbia, que é presidenta da Troika, e falaria aí da Troika, com a União Africana, com a China, evidentemente, com o Conselho de Cooperação com o Golfo, com a Índia, com a Turquia. Então, são diálogos com grandes potências, países e grupos que a CELAC mantém, recordando que a CELAC é o único organismo de integração que reúne os 33 países em desenvolvimento da América Latina e do Caribe. Só recordando, a CELAC se organiza em formato de troika, e as reuniões, na verdade, desse fórum são troika ampliada. A troika atualmente é o país que deixa, que foi Honduras, o país que tem a presidência pro tempore neste ano, que é a Colômbia, e o país que entrará o ano que vem, que é o Uruguai, mais a presidenta da CARICOM, que é Barbados. Então essa é a troika ampliada, mas a China fez questão de convidar também, vamos lembrar que esse fórum é um fórum ministerial, esse fórum se organiza numa reunião ministerial a cada 3 anos, num diálogo de ministros da Troika com a China, que se realiza geralmente à margem da Assembleia Geral da ONU, reunião de coordenadores nacionais, está ali a minha coordenadora nacional, a embaixadora Daniela Benjamin, se quiserem maiores precisões é com ela, e alguns subfóruns de reitores, de partidos, cúpula empresarial, fóruns temáticos, tem uma intensa atividade cúpulas, ou não é cúpula, interfóruns, né? Então, nós estamos trabalhando, então, para o dia 13 de maio haverá essa cúpula, esse fórum CELAC-China, organizado da seguinte maneira. Inicialmente haverá uma abertura, que será essa abertura com alguns presidentes. Foi uma iniciativa da China de, nesse fórum, convidar esses presidentes. Então, falará o presidente Xi Jinping, seguido do presidente, acho que talvez a Troika, a ordem eu não sei direitinho, mas vamos supor que seja a Troika, Honduras, Colômbia e o Uruguai e depois Barbados, e o presidente Lula. Não sei exatamente a ordem, mas esses 5 presidentes farão parte dessa abertura, seguida de um almoço, e depois à tarde o fórum dos ministros de Relações Exteriores, e temos mais ou menos a comunicação informal de que estariam confirmados cerca de 17 dos 33. Nós estamos trabalhando numa declaração conjunta e num plano de ação para o triênio 2025-2027. Vários temas de interesse do Brasil, como economia digital, conectividade, gestão de risco de desastres, mas também comércio e investimento, saúde, segurança alimentar e nutricional, ciência e tecnologia, transição energética. Então, é um fórum ao qual o Brasil atribui enorme importância.
como a CELAC, né, em si, como um fórum privilegiado de concertação e diálogo, e, de novo, essa vertente, a CELAC como um interlocutor privilegiado da região com outras regiões. Só lembrando uma última palavra em relação à China, o comércio da região, claro, muito impulsionado pelo Brasil, mas passou de 102 bilhões em 2007, o intercâmbio comercial, para quase 500 bilhões de dólares em 2022, que era o último dado que eu tinha. Então, tem uma grande relevância para muitos países. Essa oportunidade, países menores, de diálogo com a China é potencializada, eles dão muita importância, porque se para o Brasil é fácil ter uma parceria estratégica com a China, nem todos os países têm essa facilidade, inclusive alguns membros não têm relações com a China, mas participam desse fórum, atribuem enorme importância, porque nesse plano de ação há muitas iniciativas e projetos de interesse em todas essas áreas que são importantes para esse grupo de países. Então, não sei se falta alguma coisa, Daniela, se não, também estou aberto a perguntas depois aqui de que o Eduardo nos responde. Obrigado. Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Embaixador, embaixadora, eu tenho uma pergunta para cada. Para o embaixador Saboia, queria saber se o senhor poderia detalhar a comitiva do presidente Lula e se existe perspectiva de alguma bilateral para além da reunião com o presidente Putin. Para a embaixadora Padovan, na última reunião da CELAC, que aconteceu em Honduras, um dos objetivos que o Brasil buscava era fortalecer a posição de um possível candidato da região para a Secretaria-Geral da ONU, eleição que acontece no ano que vem. Eu queria saber se isso vai estar na pauta dessa reunião do Fórum Empresarial, e uma das candidatas que tem uma afinidade política com o Brasil, que é a ex-presidente Michelle Bachelet, uma das virtuais candidatas, ela tem um problema muito sério com a China por causa do relatório que ela fez quando ela era alta comissária de direitos humanos na ONU. Quer saber qual é a avaliação do Brasil, se existe possibilidade de conversar com os chineses e, de certa forma, sensibilizá-los caso se confirme a candidatura da ex-presidente Bachelet, enfim, sensibilizar os chineses para essa candidatura. Muito obrigado. Inclusive, vou ter que recorrer aqui a Daniela para atualizações em relação a essa declaração. Mas, evidentemente, era muito importante, foi muito importante para nós a questão de que a região se posicione conjuntamente em defesa de que, segundo o princípio da rotatividade, que ele não é muito claro, mas o fato é que a América Latina e o Caribe só teve um secretário-geral na década de 80, então é mais do que chegada a hora que a região lidere a Organização das Nações Unidas, organização essa a qual o Brasil atribui enorme importância. Então, o Brasil esteve entre os que sugeriram, nós tínhamos, na verdade, sugerido uma declaração especial sobre o tema, mas acabou sendo incorporada na declaração curta. Imagino que esteja, de novo, a Daniela pode atualizar que ela está negociando a declaração de Pequim, não sei se tem esse nome, mas me conte, Daniela, como é que estão. Depois eu retomo sobre o tema geral. Bom dia a todos. Boa tarde, já nem sei mais. Bom dia. Não, efetivamente, esse é um tema que está em discussão, né? Um dos aspectos da declaração é justamente o reforço do multilateralismo e a expectativa, tanto da América Latina e do Caribe, quanto da China, de que, enfim, o sistema reflita os interesses do sul global, dos países emergentes. Então, esse tema estará na pauta e, nesse contexto, essa questão surgirá. Enfim, no âmbito da reunião da CELAC em Tegucigalpa, ficou evidente o consenso entre os países da região de que há interesse em trabalhar conjunto para uma candidatura latino-americana caribenha, né? Enfim, vários países adiantaram interesse que seja efetivamente uma mulher, mas ainda não houve uma discussão, inclusive intra-CELAC, sobre possíveis nomes e candidaturas, né? O que no momento que nós estamos buscando nos articular intra-CELAC e transmitir essa mensagem aos diferentes parceiros é que o entendimento de que a região acha que é a hora e o momento de uma pessoa da América Latina e do Caribe como próximo secretário-geral. Ainda cedo para falar de nomes, mas certamente essa importância e esse interesse está na mesa e está em discussão.
Na declaração ainda não tem um texto nesse sentido, nós estamos em processo de discussão, há todo um debate sobre se deixaríamos a declaração mais no nível de princípios ou se entraríamos em questões mais concretas. Isso está em discussão ainda, nós devemos ter uma reunião com a China no dia 12 em Beijing para fechar os detalhes. Como a Daniela bem disse, Ricardo, nessa fase, embora primeiro esse tema não é tratado por mim, candidatura para a ONU não é tratado por mim, mas ainda neste momento das discussões as candidaturas ainda não se colocaram, então o nosso interesse é primordialmente, como bem disse a Daniela, que uma pessoa da América Latina e do Caribe seja escolhido secretário-geral das Nações Unidas. Então nós estamos nesse nível de que a região se manifeste unida em favor dessa posição. Idealmente, o Brasil defende abertamente que seja uma mulher. Agora, nomes individuais, há vários nomes fortes, além da Bachelet, temos a Miyamoto e outros nomes, Rebecca Greenspan e outras ex-ministras, ex-presidentes, Laura Chenchero, tem muitas mulheres que ocuparam posições e que têm liderança suficiente para chefiar a organização. Agora, ainda não chegou o momento de lançamento, ninguém se lançou oficialmente, então ainda é um momento preliminar, mas acho que maiores detalhes sobre a candidatura em si com o secretário Cozendey. Obrigado. Sobre a questão da delegação para Moscou, eu mencionei do Executivo, o ministro das Minas e Energia e a ministra... Eu me confundi na minha pergunta. Na comitiva da China. Bom, na comitiva da China, obviamente que a comitiva ela é decidida no Palácio do Planalto e ela digamos, sujeita exatamente. Então, eu não me arriscaria a dar muitos detalhes, mas eu posso dizer o seguinte, que há muitos ministros, até porque você tem muitos atos, uma relação ultra densa, muitos parlamentares também, e, enfim, eu acho que é um reflexo da densidade da relação e é uma relação prolífica em memorandos a serem assinados. Então, agora, a lista é uma lista ainda em elaboração, até porque primeiro tem a Rússia e depois é que a China. Tá? Além da bilateral com o presidente Putin, tem a previsão de uma bilateral com o primeiro-ministro da Eslováquia, fixo, estará lá. Recordo que quando ele esteve aqui, foi quando o presidente Lula teve que se internar, né, e acabou ele não recebendo o primeiro-ministro da Eslováquia. Bom dia, embaixadora. Bom dia, embaixadora. Antônio Timóteo, o repórter da Exame. Embaixadora, eu fiquei curioso quando a senhora disse que o Brasil defende abertamente que seja uma mulher a próxima secretária-geral da ONU. Então, de fato, o Brasil está liderando esse processo dentro da CELAC. O Brasil não está interessado em apresentar um nome, mas que seja da região. E para o embaixador, eu queria saber se o senhor pode detalhar, do ponto de vista de acordos comerciais ou de protocolos de intenção que o governo brasileiro vai assinar com a China, porque na semana passada o ministro Rui Costa esteve na China, né, numa visita preliminar. Ele tratou lá de temas de data centers, infraestrutura. Petrobras sinalizou interesse em recuperar a indústria naval brasileira e trazer estaleiros chineses para o Brasil. Enfim, há um entendimento no governo de que, como a gente não tem recursos públicos, a gente vai precisar de capital estrangeiro para investimentos aqui no país, e a China seria um desses grandes países que poderiam fazer investimentos diretos no país, não só a compra de produtos. Se nesse sentido o Brasil quer sim atrair mais investimento chinês para o país. Obrigada pela pergunta. Não, efetivamente, dentro da importância que o Brasil sempre atribuiu, historicamente, ao multilateralismo e às Nações Unidas em particular, nós consideramos importantíssimo que a região se manifeste a esse respeito da questão de um secretário-geral da América Latina e do Caribe. Então, efetivamente, nós lideramos no sentido, eu sempre defendo uma liderança propositiva e convocatória. Quando eu falo nas minhas palestras, eu
eu repito que o Brasil, pelo seu tamanho na região, sua importância, em termos de América Latina, somos quase a metade de tudo, território, população e PIB até mais do que 50%. Então, o Brasil tem uma responsabilidade, essa é uma palavra que acho que o Celso Amorim usa muito, inclusive, né? Responsabilidade de conduzir, pelo poder de convocatória e de proposição. Então, nós, na cúpula da CELAC, sugerimos uma declaração especial, que é um costume que dessa vez não foi possível, de que se adotem, além da declaração principal, alguns pequenos textos específicos. Nós tínhamos uma proposta nesse sentido, então, nesse sentido, nós lideramos, mas nós não nos colocamos como líder. Nós simplesmente sugerimos um tema ao qual atribuímos enorme importância de que o próximo secretário-geral seja da região. Então, nesse sentido, estaremos sempre participando das discussões sobre o tema, seja na CELAC. Acredito que em todos os outros fóruns, eu acho que é um momento importante para o multilateralismo, para se valorizar e trabalhar os organismos internacionais, uma ordem internacional baseada no direito internacional, nas regras conhecidas. Então, dentro dessa política da importância de valorizar, seguramente o Brasil estará entre os países que lideram, vamos dizer, que propõem e que se engajam nesse debate tão importante. Mas eu não quero me estender mais, porque não é a minha área, não quero. Mas dentro da CELAC, sim, propusemos e vamos continuar trabalhando para que nas instâncias adequadas, eu até perguntei para a Daniela, porque é um fórum ministerial mais voltado para o diálogo entre as duas regiões e a cooperação. Então, eventualmente, o fato de eu não sei se entrará ou não significa que a gente não dê prioridade. É que o fórum, você não tem que dizer tudo em todos os fóruns. É um fórum de relação CELAC-China, com amplo e diversificado plano de ação para os próximos 3 anos. Bom, isso não sou eu que tenho que trabalhar nesse sentido. Nem trato de China e nem de Nações Unidas. Deixa eu responder, então. Bom, assim como a questão da delegação, a lista de acordos a serem assinados também é prolífica e variável, né? Então, nós temos já previstos, entre anúncios e textos, 16, né? Protocolos e anúncios, memorandos de entendimento, e em negociação temos 32. Então, alguns desses 32 se somarão aos 16. E lembrando o seguinte, que a gente tem que trabalhar com 2 linhas, pelo menos 2 linhas de tempo. A visita do presidente Lula à China e a provável visita do presidente Xi ao Brasil por ocasião do BRICS. Então, sempre haverá, é uma relação que sempre há oportunidades de ir assinando protocolos, sempre haverá protocolos em negociação e é isso, e obviamente que o impulso político dado pela visita do presidente e o encontro dos dois em Pequim é importante. Você mencionou a questão das sinergias, né? Então, realmente existe uma força-tarefa coordenada, uma parte é coordenada pelo ministro Rui Costa, outra parte também tem o Ministério da Fazenda, o Banco Central, e há uma mobilização de toda a esplanada para intensificar essa relação com a China no campo da infraestrutura, no campo das finanças, da ciência, tecnologia e inovação. Então, eu acho que aí é um universo de assuntos. E eu acho que isso nos dá um grande alento e, além disso, haverá uma declaração conjunta que está sendo negociada e que provavelmente mencionará aqueles temas que eu já tratei, que é a convergência em defesa do multilateralismo, das soluções pacíficas para os conflitos e a reforma da governança global. Olá, bom dia. Leandro Prazeres, da BBC News Brasil. Bom, eu queria começar perguntando o seguinte. Vocês ambos têm falado sobre o quanto que Brasil e China são parceiros na defesa do multilateralismo. Eu queria perguntar o seguinte. Essa é a terceira vez que o presidente Lula e o presidente chinês se encontram desde que o presidente Lula assumiu o seu terceiro mandato.
Que recado esse encontro de agora manda num contexto em que o multilateralismo vem sendo questionado pelo principal adversário da China, que é os Estados Unidos? A minha outra pergunta é a seguinte: o senhor mencionou que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e o Brasil é o 7º principal parceiro comercial fornecedor da China. Quais são os riscos que o Brasil tem em relação a essa dependência do comércio com a China? A minha última pergunta, se eu puder, o senhor meio que adiantou, mas eu queria saber se já existem anúncios concretos em relação a projetos relativos a essa força-tarefa que foi instituída para intensificar as sinergias entre Brasil e China. Bom, primeiro sobre a questão do multilateralismo e da convergência. Essa convergência não é só com a China, né? A última vez que eu estive aqui foi para fazer o briefing para a visita de Estado do presidente ao Japão, e também há uma convergência com o Japão e com outros países, né, em torno da necessidade de você preservar as regras do jogo, as regras que foram estabelecidas em conjunto pelos países depois da Segunda Guerra Mundial, e que obviamente também precisam ser reformadas, mas é preciso preservar essas regras, o sistema multilateral, o direito internacional, etc. Então, é algo a favor, não é contra ninguém, é ao contrário, é um esforço para valorizar esse que foi digamos, um ativo, um patrimônio comum dos países e que é indispensável para que você alcance a paz e o desenvolvimento. Sobre os projetos... Sobre os riscos dessa dependência do Brasil? Olha, o Brasil é um país que tem uma vocação universalista. O Brasil conversa com todo mundo e procura fazer comércio com todo mundo. A China despontou como um grande importador de produtos brasileiros. E a gente tem um superávit com a China que, obviamente, ninguém vai achar ruim. O que nós queremos é diversificar a nossa relação, nossa pauta exportadora para a China e diversificar, digamos, os investimentos e as parcerias com a China, procurando atraí-la para esse projeto de neoindustrialização, de capacitação tecnológica, de transição energética. Mas isso nós fazemos com a China e fazemos com outros países. O presidente foi ao Vietnã também. O Sudeste Asiático é o terceiro parceiro comercial destino das nossas exportações, se você pensar na ASEAN como um bloco, e uma região que cresce muito. Então, a gente tem uma vocação. Temos com a América do Sul, a América Latina, né, uma relação importante, inclusive na área de manufaturas e tudo. O presidente vai também, em junho, vai à França, também provavelmente o tema da convergência em torno da importância do multilateralismo será realçado. O que mais? Projetos. Esses projetos, eu acho assim, que eu posso dizer que há um engajamento e que essas discussões elas estão ocorrendo nos seus âmbitos adequados. Eu não sei exatamente se haverá anúncios ou não, eu sei que a coisa anda, e anda bem. Então é isso que eu posso dizer. Lembrando que há várias linhas do tempo para anúncios e para a concretização dessa parceria. É um trabalho, como a parceria é ambiciosa, é um trabalho complexo, né? Então, mas se fosse fácil, a gente podia fazer uns anúncios aqui, mas não é. É uma coisa densa, complexa e promissora. Nessa mesma linha, a importância que o Brasil atribui à integração, ao diálogo com todos, eu estou lembrando que eu estarei aqui daqui a um mês falando da Cúpula Brasil-Caribe, no dia 13 de junho. Uma região, nós tínhamos feito uma cúpula em 2010, Brasil-Caricom, dessa vez é Brasil-Caribe, com Cuba e República Dominicana também convidadas, e ficamos nesse ato de 15 anos sem um diálogo mais estruturado com uma região tão próxima de nós, tão importante. São 16 países, então... Nessa linha do universalismo, a região de países pequenos, mas também
a importância que o Brasil atribui, faz o presidente Lula, de novo, convocar os países para se reunirem aqui, da mesma maneira que vamos observar que tanto o presidente Xi Jinping fez questão que o presidente Lula participasse desse encontro do Fórum CELAC-China, que não seria natural, porque ele não é parte da Troika, mas reconhecendo essa posição, essa responsabilidade do Brasil, essa capacidade convocatória e propositiva, o presidente Xi Jinping fez questão de convidar o presidente Lula. E o presidente Lula, por seu turno, fez questão de ir, porque vocês têm acompanhado os numerosos deslocamentos, cruza o oceano, volta, com tudo um custo, inclusive em relação à agenda interna, que também é fundamental. Então, o interesse e a disposição do presidente Lula de participar, então, os dois lados muito interessados um no outro, e nesse diálogo das duas regiões, que evidentemente o Brasil tem uma responsabilidade, não digo de liderar, mas de convocar, de propor, de reunir e de mobilizar as sinergias também regionalmente. E pretendemos no futuro trabalhar também com a América Central, só reforçando as palavras do Eduardo, da vocação universalista do Brasil de dialogar com todos. Só lembrando, na região nós temos 28 embaixadas aqui nos 33 países, então é quase a totalidade. Sempre nessa perspectiva dessa prioridade, que, recordo, é histórica e constitucional, além do interesse pessoal do presidente Lula no tema da integração. Obrigada. Bom dia, embaixadora. Bom dia, embaixadora. Simone Iglesias, da Bloomberg. Embaixadora, eu queria lhe perguntar o quanto o tarifaço do presidente americano impulsiona a discussão mais política nessa visita do Lula à China. A declaração que foi aprovada no Rio, no contexto do BRICS, evitou mencionar tanto o nome do presidente americano quanto o tarifaço americano. Então, se cabe essa discussão mais política entre os dois presidentes nesse momento. E, embaixadora, a senhora falou em 4 reuniões da CELAC, do Fórum CELAC-China. Quando foi a última? Obrigada. Bom, sobre a questão do tarifaço, eu acho que o Brasil e China têm uma agenda que é muito mais ampla do que as considerações de uma conjuntura que, obviamente, preocupa, mas eu acho que o Brasil preza a sua relação com os Estados Unidos e não faz a sua relação com a China algo que se contrapõe ao interesse em manter ótimas relações, que, aliás, mantemos com os Estados Unidos. Então, eu acho que é isso. Eu tenho a dizer, não sei se... O Fórum já teve 3 encontros, na verdade, embora esteja celebrando 10 anos, acho que são a cada 3 anos previstos encontros de nível ministerial. O primeiro foi em 2015 em Pequim, por isso que eles estão fazendo a questão de celebrar os 10 anos também em Pequim. O segundo foi em Santiago, em 2018, e o terceiro, por conta da pandemia, acabou sendo virtual em 2021. Então essa seria a 4ª reunião do Fórum, sendo que 2 presenciais e 1 virtual. Pronto. Oi, CD Silva de Alfator. Eu tenho 2 perguntas para o embaixador Saboia. A primeira pergunta é o seguinte: o Brasil votou a favor na ONU, no contexto da guerra da Ucrânia, de uma resolução. O Brasil votou tanto no Conselho quanto na Assembleia Geral, a resolução pedindo a retirada incondicional das tropas russas. Posteriormente, o ministro Celso Amorim foi à China, e Brasil e China têm agora uma proposta, que é um outro texto, que esse texto não inclui mais a retirada incondicional das tropas russas. O Brasil ainda é a favor da retirada incondicional das tropas russas da Ucrânia? E se não, por que mudou de posição? Segunda pergunta. O presidente Lula está viajando tanto para a Rússia quanto para a China, e nesse mês o Brasil está presidindo os BRICS. Queria saber se existe na agenda com os presidentes Putin e Xi algum tema que vai ser trabalhado agora para, posteriormente, a reunião dos BRICS, especialmente na parte financeira de novos instrumentos para comércio dos países sem usar o dólar. Obrigado. Começando pela última, eu acho que o que haverá em encontro com o presidente Putin é um encontro político. Eu acho que não vão tratar de BRICS, desses detalhes da questão da cooperação no campo das trocas comerciais. Acho que haverá, sim, do ponto de vista do nosso presidente, imagino, uma menção à questão da necessidade de a gente reequilibrar um pouco essa balança. Que nós importamos
2 produtos que são fundamentais, né, fertilizantes são fundamentais até para o nosso setor exportador, e diesel também, mas nós queremos ampliar as nossas exportações para a Rússia. Em relação à posição do Brasil, o Brasil tem se pautado pelo direito internacional. Tá? Então, o Brasil defende princípios como a integridade territorial, que, aliás, são mencionados nos pontos da Iniciativa Brasil e China. O Brasil defende a solução pacífica de controvérsias. Eu acho que a posição do Brasil mudou menos que a de outros países em relação ao conflito na Ucrânia. E o Brasil tem se colocado em favor da conversa com todas as partes. Né? Lembrando que em 2023 o presidente Lula esteve com o presidente Zelensky. Lembrando que em março o ministro Mauro Vieira conversou com o chanceler da Ucrânia. Lembrando que nós tivemos consultas políticas com a Ucrânia. O assunto não é meu, é da embaixadora Maria Luísa Scorel. E, pelo que eu sei, nós temos uma interlocução com a Ucrânia. Então, uma coisa não se dá em detrimento da outra. O Brasil procura a paz e o Brasil, dentro dessa vocação universalista, conversa com todo mundo.